Primeiro mito. Qualquer pessoa pode aprender, consegue aprender a tocar de ouvido? O que vocês acham, galera? Me responda vocês. Qualquer pessoa pode aprender a tocar de ouvido? Sim ou não? Coloque aí nos comentários. Essa vai ficar essa resposta pro final. Vou responder vocês no final porque eu quero ouvir a opinião de vocês. Precisa aprender desde criança a tocar de ouvido ou ela consegue desenvolver até mais velho? Tá, sim, ó. É possível, independente da idade que você tenha, você conseguir aprender a tocar de ouvido. Algumas pessoas, inclusive, chegam e perguntam para mim, professor, eu lembro que tinha um seguidor aqui nosso, que sempre falava, professor, eu tenho 50 anos e até hoje eu não toco de ouvido. Se você não estudar da forma correta, provavelmente você vai ter 70, 80, 90, se viver igual o Matusalém, talvez 800 e poucos anos e não vai aprender. Não tem a ver com a quantidade de idade que você tem, com quantos anos você tem para conseguir ou não. Não é algo que você tem que começar novo ou mais velho. É a mesma coisa de tocar um instrumento. Para a gente aprender a tocar violão, se você começar com 3 anos de idade, com 5 anos de idade, ou se você começar com 80 anos, assim como eu tenho vários alunos nossos, alunas nossas mais velhas que têm 80 anos, todo mundo vai aprender. Tocar de ouvido é a mesma coisa. Você precisa ser de uma família de músicos para conseguir desenvolver o ouvido? Não necessariamente. Quem não é cristão não tem essa necessidade de aprender a tocar de ouvido. E diferente de vocês que são cristãos, aqui no canal eu vejo que sempre tem pessoas falando, professor, eu quero aprender a tocar de ouvido, quero me livrar da cifra. O que eu faço? Meus alunos é o oposto. Os que não são cristãos, que faziam aula na escola de música, eles querem aprender música normal, tipo aprender uma cifra, aprender a tocar uma música que eles gostam. E aí quando eu falava para eles, sugeria, e a gente começar a estudar a tocar de ouvido, eles falavam, nossa, mas pra que tocar de ouvido? Para eles não faz sentido. Só que eu forçava, eu falava, não, vamos aprender, porque é importante para você conseguir tirar o hino, a música que você quiser, não era hino porque eles não são cristãos, a música que você quiser e você não ficar dependente de mim o resto da vida. E a gente que somos cristãos, por menos referência que vocês tenham, ainda assim, a gente, principalmente quem vai na igreja desde novo, a gente tem uma referência diferente de quem não é cristão. Porque você tem acesso a instrumentos, sempre está ouvindo música, com um olhar analítico, às vezes está cantando com um grupo dos jovens, adolescentes, do ciclo de geração, então a gente tem uma vivência muito melhor, uma experiência muito melhor do que um músico secular. Muito claro sobre isso foi comigo mesma, né? Para quem não conhece essa história, eu já contei aqui algumas vezes, mas vou resumir rapidão. Que logo que eu casei com o Kia, o apartamento aqui não estava pronto, então a gente acabou morando 1 mês e meio, mais ou menos, junto com os pais do Kia. E a mãe dele acordava e já ia cantar, e aí chegava o meu sogro e começava a fazer segunda, chegava o meu cunhado e fazia terceira, chegava aqui e fazia outra voz. E ficava todo mundo cantando e eu ficava só observando. Falei, eu não sei cantar, eu sempre fui muito desafinada, eu não vou nem me arriscar com isso, né? E aí depois de um tempo, o Kia mesmo, ele começou a me dar uns toques. Às vezes eu tava cantando e aí ele falava, você muda de tom e você nem percebe. E aí então ele começou a me mostrar quando eu mudava de tom e aí eu ia lá e corrigia. Então eu não tenho referência nenhuma, na minha família ninguém é músico. Depois que o Kia começou a me mostrar o que eu precisava fazer, eu comecei a desenvolver o meu ouvido. Então, realmente, eu sou um exemplo vivo de que você não precisa ter músicos na sua casa, na sua família, para você também conseguir aprender a tocar de ouvido. Algumas pessoas falam, eu não nasci com jeito, eu não nasci para isso, porque nunca teve alguém te mostrando o caminho. Porque vamos supor, se você está tentando sozinho, se você está fazendo algo, mesmo pegando na internet, ou com algum método, alguma coisa, se você estiver fazendo qualquer coisa errada, você não sabe que está errado, porque não tem alguém te instruindo, falando, faz assim que vai ficar melhor, faz desse jeito, aqui está errado, faz assim para melhorar. Não, agora está certo, tá de parabéns. Se você está sozinho, como você sabe se você está no caminho certo ou não? Se você está fazendo certo ou não? Por isso que é importante ter alguém. E é exatamente isso que a gente estava falando. Quando ela estava sozinha na casa dela, provavelmente ela cantava, achava que estava muito bom, a mãe dela cantava, achava que estava muito bom, e todo mundo achava que estava muito bom, porque não tinha ninguém, tinha uma referência. Inclusive, esse dia eu estava rindo, quando eu fui lá na casa da sua mãe, estava tocando o hino no rádio, e a mãe dela cantando, fazendo a segunda voz, achando que estava fazendo a primeira, mas como ela estava ouvindo a segunda voz lá no rádio, não é que ela sabe fazer segunda voz não, galera. Se ela soubesse, seria algo muito legal. É que ela estava igual o papagaio, imitando a voz que ela estava ouvindo, e ela não dava conta de cantar a primeira.
E não ia. E esse era tipo assim, esse foi um ambiente que a Geice cresceu. E é um ambiente que muitas pessoas também cresceram que não tem referência com música. Agora, se você continuar desse mesmo jeito, sem ter alguém ali com um olhar analítico te ajudando, provavelmente você vai continuar do mesmo jeito até o fim da sua vida. Agora, quando tem alguém, igual a Geice falou quando a gente casou, vou ficar lembrando da sua mãe, cantando segunda voz, né, com falsete, com a voz tremida. Eu vou contar pra ela. Mas pode contar, é verdade. Agora, quando a gente casou e ela ficou mais próxima da minha família, aí eu comecei a corrigir, ela começou a prestar atenção, porque eu falava, ó, tá errado aqui, ela conseguia, opa, deixa eu prestar atenção, se ele falou que tá errado, o que tá errado? Aí você já começa a mudar a rota e é assim que você constrói um caminho de vitória, um caminho de aprendizado. Tem que ter uma pessoa te instruindo, senão você vai ficar cantando segunda voz com a voz tremida, igual a mãe da Geice, o resto da vida. Mas uma pessoa desafinada consegue aprender a tocar de ouvido? Então, olha só, eu sempre faço essa pesquisa. Quando alguém vai fazer aula comigo, algum aluno novo, eu sempre pergunto pra eles, era unânime, falava, você é desafinado? As pessoas parecem que têm medo de dar resposta e falar que é afinado e, sei lá, eu colocar ela à prova. E aí sempre chegava pros alunos e falava, você é afinado? Não, professor, eu sou desafinado, eu canto tudo mal. Nossa, eu nunca vi um negócio desse. Todo mundo falava que era desafinado, ninguém falava que era afinado. Às vezes tinha pessoas que até era afinado, mas falava que não era afinado. Primeira coisa, se você é desafinado ou se você acredita nisso, talvez você deva estar pensando, eu sou desafinado também. Quem é desafinado nem sabe que é desafinado, tá bom? Por quê? Como que eu posso falar que quem é desafinado nem sabe que é desafinado? Vou dar um exemplo. A mãe da Geice. Ela sabia que ela estava cantando errado? Eu achava que eu era afinada. Aí, a Geice, ela achava que ela era afinada. Aí você pede, começa a lavar a louça, canta o hino, ela canta num tom. Aí se não tem uma referência de instrumento, daqui a pouco ela vai cantar, tá em outro tom. Nem se for pra gente cantar esgoelado, se estiver muito alto, ou se você cantar muito grave, forçando muito a voz, a gente nunca desafina. O foco não é desafinar. Mesmo se não fica bonita a voz, a gente vai manter o tom porque dói no ouvido. Só que quem é desafinado não percebe, porque não dói no ouvido. Se doesse, não cantaria fora. Por isso que eu falo pra vocês, quem é desafinado não sabe que é desafinado. Por quê? Se soubesse, cantaria no tom. Eu sou desafinado, então canta no tom. Não consigo, é porque você não consegue, então é porque você não sabe que tá desafinado. Eu tenho uma aluna, galera, pensa numa pessoa que não nasceu pra música. Aquela não nasceu mesmo pra música. Ela tem muita dificuldade. Se eu falo que eu tive dificuldade pra aprender, ela é umas 10 vezes pior do que eu. Ela começou praticamente sem saber nada. Ela foi minha primeira aluna da escola de música quando eu entrei nessa escola. E aí ela foi minha primeira aluna. Não sabia nada, nada de nada. Não sabia segurar o violão direito. E aí ela começou a estudar. Tem 7 anos que ela está estudando. Por isso que eu falo que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Começou a estudar. Foi fazendo aula. E em paralelo à minha aula de violão, ela começou a fazer aula de canto com uma professora muito boa aqui da nossa cidade também. E ela tá todo esse tempo, há quase 7 anos também fazendo aula de canto. Ela era completamente desafinada. E hoje ela lê cifra, hoje ela lê partitura, ela lê tablatura, ela toca de ouvido, ela sabe harmonia, ela sabe um pouco de improvisação e o melhor de tudo, ela canta super bem. Quando eu falo super bem, não é cantar meia boca não, só canta afinado. Ela sabe colocar a voz, sabe usar diafragma, ela canta música lírica. Se ela conseguiu aprender tocar de ouvido e conseguiu afinar a voz dela, é porque é muito possível. Então aqui já está a resposta para a sua dúvida, para a sua pergunta. Então aqui o que acabou de responder aquela primeira pergunta que a gente fez lá, né? Que é possível qualquer pessoa aprender a tocar de ouvido? Que já respondeu. Já está respondido. Todo mundo é possível aprender a tocar, mas tem que ter força de vontade. Se for aquelas pessoas que acham que vai ser fácil, esquece. Não quer dizer que vai ser fácil. Por quê? Muita gente já tentou de todas as formas e não aprendeu. Então todos vocês já sabem que não é fácil. Mas vocês têm que ter uma coisa em mente. Muita gente fala, tá, mas começa a pensar, se eu não aprendi é porque é impossível, porque eu não nasci para isso. Não, também não é isso. Não é fácil, mas não é impossível. É muito possível todo mundo aprender. Só que tem que ter uma direção, tem que ter um método, existe um passo a passo. E eu falo isso, galera, porque eu já testei esse método com muita gente e de verdade, eu já perguntei para muita gente. Eu posso perguntar para 10 professores. Os 10 vai inventar, vai uma conversinha ali, vai meio que desconversar, mas não vai saber ensinar a tocar de ouvido.
Eu posso falar com propriedade, que eu tenho garantia que vai funcionar, que todo mundo consegue aprender a tocar, porque eu já testei e esse método, não é que eu estudei. Tudo que eu ensino para vocês dentro do curso de violão e de teclado gospel, tudo, eu aprendi com o professor. Tudo, mas tocar de ouvido não. Por que eu falo que não foi com o professor que eu aprendi? Quando eu aprendi a tocar de ouvido, a minha mãe me ajudou, várias pessoas me ajudou, eu compilei várias informações, várias coisas para mim poder aprender. Mas eu consegui uma coisa que praticamente nenhum professor conseguiu, que é conseguir transmitir esse conhecimento de uma forma lógica, porque normalmente, como eu disse para vocês, quem aprende sozinho alguma coisa não sabe transmitir, e aí começa a ficar muito subjetivo. A pessoa chega e fala, para tocar de ouvido, o que você tem que fazer? Já ouvi pessoas de verdade falar, você tem que cantar, que seria os graus. Que sentido é isso? Ou se eu chegar para você, para você tocar de ouvido, você precisa saber intervalo. É muito subjetivo isso. Não adianta a pessoa falar o que você tem que estudar. Isso não é tocar de ouvido, isso é ferramentas para você chegar nesse resultado. Mas não quer dizer que é isso que vai tornar você um músico para tocar na igreja, para você tocar de ouvido. Então existe um padrão, existe isso, eu desenvolvi, por isso que eu falei para vocês, eu aprendi, juntei toda a minha experiência como aluno, como professor de música, e eu compilei toda essa informação, testei com vários alunos e cheguei nesse método. Esse método vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque ele é próprio meu, não é um método que eu aprendi com alguém. Eu desenvolvi esse método do zero e testei, validei, e ele funciona muito bem, inclusive para pessoas que são desafinadas. Todo mundo consegue aprender a tocar de ouvido. Mas o que eu percebo, o que atrapalha a maior parte das pessoas? Ter essas crenças limitantes, esses mitos. Eu tenho que cantar eu tenho que cantar afinado. Eu tenho que nascer numa família que já canta muito bem. Eu vou aprender sozinho. Talvez você já está há mais de um ano estudando e não aprendeu e não vai aprender. Então é só crenças que a gente vai colocando na mente e vai desistindo até que você fala, isso não é pra mim e pronto. Não é que não é pra você, é porque você não estudou da forma correta. Tocar de ouvido tem muito mais a ver, eu sempre tô tocando nessa tecla. Tocar de ouvido, que faz parte do meu método, tem muito mais a ver com lógica do que com ouvido. Vou dar só um exemplo pra gente se continuar aqui. Assim como 1 mais 1 é 2, na música é matemática pura. E olha que eu sou péssimo em matemática, mas existe uma matemática ali dentro, você tem que entender. Se eu estou num acorde de dó, se tem um acorde, um próximo acorde, e eu não sei qual é ele, existem regras para você descobrir qual que é esse acorde no meio. As pessoas acham que para tocar de ouvido tem que ter o melhor ouvido do mundo. Na verdade, você tem que entender da música, porque é lógico, assim como 1 mais 1 é 2, na música, se você está no acorde, você foi para o outro ali no meio, só pode ser algumas possibilidades. Então, quando eu estou tocando de ouvido, às vezes eu ouço uma música ou um acorde, aí eu falo, opa, é tal nota, eu vou em cima, o pessoal fala, nossa, mas como que você sabe que nota que é essa? É justamente porque eu estudei várias coisas que me dá essa bagagem teórica e lógica para mim conseguir descobrir quais são os outros acordes. Então não é o ouvido em si que vai tornar vocês um músico preparado para tocar de ouvido mesmo. E sim, vocês conseguirem entender a lógica da música, todo esse conhecimento que eu estou falando para vocês para conseguir tocar de ouvido. Por isso que sim, é possível qualquer pessoa tocar de ouvido, porque se você é desafinado, se não é, se você cresceu numa família de músico ou não, se você tem referência, se não tem, de todo jeito você vai entender a lógica, assim como todo mundo consegue entender que 1 mais 1 é 2, que 2 mais 2 é 4, assim você vai entender todas essas regras e vai conseguir tocar de ouvido. Então tocar de ouvido é muito simples e todo mundo consegue sim aprender a tocar de ouvido. Eu coloco ali no YouTube como tocar de ouvido. A primeira coisa que vai aparecer é campo harmônico. Sim. A pessoa, assim, ela só consegue, na verdade, assim, ela precisa decorar o campo harmônico ou só com o campo harmônico ela já consegue tocar de ouvido? Não. Olha só, primeiro, para tocar de ouvido, como eu disse para vocês, é um conjunto de informações, de conceitos que vai fazer vocês tocarem de ouvido. Só que muita gente, às vezes, sabe isso inconsciente, principalmente quem aprendeu sozinho. Então, elas fazem tudo isso sem perceber que elas estão usando todos esses elementos. Por isso que quem toca de ouvido normalmente não consegue ensinar vocês a tocar de ouvido. Por isso que eu criei esse método, porque eu uso a lógica, o racional para vocês tocarem de ouvido, e não o ouvido e algo subjetivo. Para tocar de ouvido, vocês precisam de algumas informações, e campo harmônico faz parte também do pacote para você tocar de ouvido. Mas você não tem que decorar, você tem que entender, porque decorar é impossível. Existe
15 tons diferentes, que é o Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Dó bemol. 15 tons. Cada um desses tons vai ter 7 notas. Vamos fazer a conta aqui, só para vocês verem como que é impossível essa questão de decorar. 15 tons diferentes vezes 7, que vai ser 7 acordes que tem, por exemplo, campo harmônico de Dó maior, tem Dó maior, primeiro grau, Ré menor, segundo, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuto. São 7 acordes cada um dos campos harmônicos. E ainda você tem que interpretar o que é maior, o que é menor e o que é diminuto. Isso pensando só no campo harmônico maior. Olha só quantos acordes diferentes tem? 105 acordes. Como que você vai decorar, saber qual que é a ordem, a referência de cada um deles? Impossível. Eu já vi várias pessoas falando, eu tenho que aprender o campo harmônico, eu tenho que decorar. Não, não vai decorar nunca. Você tem que entender, porque decorar é quase que impossível. É muita coisa para decorar e por isso que muita gente se frustra. Aí fala, mas eu não sei o campo harmônico. É lógico, você não vai saber ele decorando. Você precisa entender para conseguir montar qualquer um. Eu sou capaz de montar qualquer campo harmônico na cabeça de qualquer tom, saber todas as notas, mas não é porque está decorado. É porque eu consigo fazer essa conta mental na minha mente. Então isso é importante. Agora, para tocar de ouvido, você precisa saber sim o campo harmônico, mas não é só isso, você precisa entender sobre intervalos de acordes, você precisa entender sobre escalas, é legal você saber sobre graus para poder tocar. Então eu tenho que saber tudo isso para mim começar? Não. Isso, se você souber todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, você vai ter muito mais facilidade e vai conseguir tocar hinos muito mais complexos. Mas dá para vocês começarem com apenas 3 acordes, mesmo sem saber nada disso. As pessoas não conseguem explicar, aí automaticamente os outros não conseguem aprender, e aí é onde ele joga e fala, eu não tenho dom. Precisa ter dom para tocar de ouvido? Se dependesse de dom, eu não tocaria nada, eu não estaria aqui contando isso para vocês, porque da minha família eu sou a pessoa que tem a cabeça mais dura de todo mundo. Ninguém tem incapacidade, ninguém tem falta de talento, falta de dom, ou é mais burro ou é mais inteligente do que o outro. Tem pessoas, óbvio, que tem mais facilidade, mas todo mundo consegue aprender. Eu vejo que muita gente chega e fala, nossa, professor, eu entendo tão simples com você explicando. Por quê? Porque eu tenho metodologia, tenho experiência fazendo isso, e como eu tenho dificuldade, aí eu sempre tenho que arrumar algum jeito na minha cabeça de entender. E aí, como aquela forma facilita eu conseguir entender, então eu transmito para vocês exatamente do jeito que faz sentido na minha cabeça.